Conexão Sapiens. A ciência desvendando você. Episódio número 45. A ciência por trás das narrativas. Este episódio é uma parceria com Modus Poirot. E hoje eu gostaria de conversar sobre um tópico bem específico. Como a narrativa e o pensamento crítico interagem, né? Isso é um ponto muito importante para o pensador crítico. A narrativa, a história, a forma como a gente conta uma história que tem uma certa sequência, uma relação de causa e efeito, e as boas histórias sempre têm um herói, uma vítima, um vilão, e você tem essa narrativa que foi construída no decorrer de milhares e milhares de anos, né? A cultura, muito antes da invenção da escrita, era passada de uma geração para outra através de histórias contadas pela geração anterior. Então, as culturas, as sociedades, as tribos que contavam histórias passavam essa cultura mais eficazmente, mais efetivamente, sobreviveram, tiveram uma vantagem evolutiva na sobrevivência. Então, contar histórias é algo muito bem enraizado no que significa ser um membro da nossa espécie. Esse é um ponto importante. Nossa cognição evoluiu, de uma certa forma, foi desenhada para contar histórias e para acreditar em histórias. Nosso cérebro ele não é um computador que faz um cálculo matemático lógico de um ponto e chega a uma conclusão matematicamente apurada. O nosso cérebro pensa em informações de uma forma mais subjetiva e alinhada com o processo da evolução. Então, o objetivo da evolução não era ser racional, lógico. O objetivo da evolução era sobreviver. E se você cultiva certas heurísticas, certos vieses, certas formas de pensar que são pré-determinadas, e estas formas trazem uma certa vantagem evolutiva, isso não vai ter problema nenhum, né, do ponto de vista cognitivo, para a evolução. O problema é que o que funcionava numa aldeia de catadores e caçadores durante milhares e milhares de anos pode não ser adequado hoje. Existe um mismatch, né, uma disparidade muito profunda entre o ambiente em que a gente evoluiu e o ambiente em que a gente vive hoje. Então, essa dependência da narrativa, da história, como um dos principais e muitas vezes o único instrumento cognitivo para se entender o mundo, restringe muito a sua capacidade de entender complexidade. Restringe muito a nossa capacidade humana de pensar de formas diferentes, de utilizar instrumentos cognitivos diferentes. Então, aprender a usar a narrativa, a história, como um dos muitos instrumentos possíveis para você pensar a complexidade e entender esse mundo que a gente vive, é algo fundamental para o pensador crítico. E por que que a narrativa é tão útil durante a evolução? Porque ela simplifica algo mais complexo, ela torna os fatos, a realidade, algo mais unidimensional e não multidimensional. Simplifica a história, literalmente, né? Então, quando você tenta entender complexidade de outras formas, você faz experimentos de pensamento, faz uma análise de dados, faz uma análise de vários fatores diferentes, você cria uma narrativa, uma história muito mais complicada do que a narrativa simples de causa e efeito que a gente gosta tanto. E isso cria uma certa tensão cognitiva. O teu cérebro não gosta de ambiguidade, de incerteza, de falta de fechamento, closure. Ele gosta que você escutar a história, acreditei na história e acabou a tensão. Isso traz satisfação, traz uma dose de dopamina, de recompensa cognitiva, fechar a questão. Só que o bom pensador crítico não fecha a questão antes de ter certeza de que entendeu
a questão bem, e avaliou todos os fatores. Então, você precisa de um controle cognitivo de top-down, né, de atenção que vem de cima para baixo, ou seja, da parte mais racional do seu corpo. Você precisa ativar o seu sistema 2 e fazer uma análise mais metódica do que você está ouvindo, para ir além da narrativa simples e linear e conseguir usar outros instrumentos cognitivos que não só a narrativa, para que você consiga entender este mundo complexo que a gente vive hoje. Esse é um ponto importantíssimo no pensamento crítico. Outro ponto importante da narrativa é que as histórias, as narrativas, elas frequentemente formam a nossa identidade individual e a nossa identidade coletiva. As histórias que você conta fazem parte da identidade do grupo que você pertence. Então, se você começar a dissecar essas narrativas e começar a achar furo dentro delas, existe uma certa crise cognitiva, né? Você começa a ficar, opa, eu não sei bem quem eu sou, eu não sei bem a que grupo eu pertenço. Então, esse é um ponto importante você perceber. Tem que ter uma certa tranquilidade de analisar as informações e separar um pouco as narrativas da sua própria identidade, compartimentalizar isso melhor. Na hora que você examina um argumento, uma ideia, uma questão, uma pergunta, você tem que separar isso da sua identidade para poder ter uma certa objetividade na análise desses dados, dessas informações. Então, esse é um ponto importante para separar, mas é uma das causas de que questionar narrativas é frequentemente algo difícil para muita gente, principalmente as narrativas que fazem parte da identidade pessoal ou da identidade coletiva daquela pessoa. Outro ponto fundamental para o pensador crítico é entender que marketing, jornalistas, mídias, a mídia social, políticos, todos estão procurando a mensagem certa, né, entre aspas. Todos estão procurando uma história ideal para te contar. E é lógico que muita gente séria vai construir uma narrativa, uma história sólida, de qualidade. Por exemplo, eu estou contando para você que a narrativa é algo que impacta o pensamento crítico através de uma narrativa, né? E eu espero que essa narrativa tenha um fundamento científico sólido, porque eu trabalhei bastante para construir essa narrativa de uma forma correta, de uma forma embasada, etc. E esta narrativa tem um objetivo, que você aprenda que a narrativa é um dos muitos instrumentos cognitivos que permitem você entender esse mundo. E talvez outros instrumentos cognitivos sejam mais apropriados para certas situações. Então, é por isso que o pensador crítico consegue enxergar através da neblina criada desse monte de narrativas que a gente vê por aí. E cada uma dessas organizações, né, os jornalistas, cientistas, marqueteiros, todo mundo está querendo contar uma história. Se você não ouvir essa história no sistema 1, você conseguir de uma forma mais deliberada, mais analítica, mais sistemática, olhar essa história e enxergar através dela, ir além da história e buscar as evidências, o racional, os argumentos por trás dessa história, você vai conseguir filtrar muita coisa que vem para você e tornar você um consumidor mais requintado, mais sofisticado, um eleitor mais bem informado e vai permitir você tomar decisões melhores do ponto de vista de saúde, financeira ou profissional. Então, lembre-se bem desse ponto, que as narrativas e as histórias são um dos instrumentos mais importantes para transmitir informações. E muitas vezes as narrativas e as histórias são construídas de uma forma não muito bem concebida e tentam te convencer
e te influenciar de uma forma que não é apropriada. Por isso, o pensador crítico sabe enxergar além da narrativa. Agora, eu não estou falando que a narrativa é algo ruim em si ou bom em si. É só um instrumento cognitivo que pode ser usado, muito bem usado. Tem cientistas, médicos, jornalistas que contam narrativas espetaculares e que são extremamente informativas e te ajudam a tomar melhores decisões, a estar bem mais informado. Porém, este não é o caso na grande maioria das vezes. Por isso, o pensador crítico consegue enxergar através das narrativas, consegue filtrar as narrativas para conseguir pensar de uma forma mais sofisticada. Isso requer treinamento, disciplina, sistema 2. Outro ponto importante é que você questionar as narrativas tem um preço social e, de certa forma, você ganha fama de chato, né? E muita gente não gosta de começar a conversar sobre assuntos diferentes comigo, porque eu começo a fazer um monte de pergunta e a pessoa sabe que ela não vai ter as respostas e às vezes fica um clima um pouco mais desconfortável. Então, é, há um preço social de você questionar as narrativas. E eu acho que esse preço é um preço que deve ser pago, porque pensar criticamente vai trazer uma sociedade melhor, vai fazer com que a gente seja consumidores melhores, cidadãos melhores. Então, eu acho que é fundamental pensar criticamente e, para tal, filtrar as narrativas ruins, as histórias mal concebidas, vai trazer uma melhor qualidade na forma como a gente é como sociedade, como profissional, como indivíduo. E por último, como é que você faz para filtrar a narrativa? Bem, treinar a sua atenção, a sua metacognição, o seu controle cognitivo, a função executiva, tem vários nomes, mas basicamente você tem que treinar o teu sistema 2, essa capacidade de prestar atenção de uma forma metódica e de secar um ponto antes de partir para o próximo. E a grande maioria das pessoas pensa de uma forma meio que como se fosse um bom monge budista uma vez escreveu, que é monkey mind, né? Uma mente de macaco. Não criticando o macaco, mas a mente funciona como um macaco que está numa árvore. Ele pula de um galho para o outro galho, e é uma coisa bem agitada, mas sem nenhuma função, sem nenhum foco. E você pegar um tópico e dissecar esse tópico até o fim, entender esse tópico com disciplina, reflete uma mente treinada que saiu dessa monkey mind, dessa mente sem foco, né? Então, esse é um ponto importante para o pensador crítico que eu gostaria de destacar hoje. E é isso, tá bom? Um grande abraço para vocês.